noite, meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Hoje quero compartilhar com vocês uma palavra que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo de número 13, que diz assim: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Hoje vamos falar sobre o sal. Jesus usou as metáforas do sal e da luz presentes no Sermão do Monte para ensinar acerca da relevância de seus discípulos no mundo. Glória a Deus! Como a luz ilumina lugar de trevas e o sal, aquele que tempera, conserva o alimento, assim somos chamados a influenciar o mundo atual. Não basta denominar-se cristão, mas sim fazer a diferença no lugar onde vivemos. Primeiro tópico: o sal tempera e conserva. Vemos a importância do sal. Podemos dizer que o sal tem a função de dar sabor, pois o alimento, na medida certa de sal, é saboroso. Podemos ver Jó, capítulo 6, versículo 6. Observe, essa função simboliza a vida moderada, equilibrada, de modo que traz uma ideia de boa influência do crente sobre o mundo. Outra função do sal é a de preservar o alimento da deterioração. O segundo tópico: o cristão com o sal. Como cristão, devemos influenciar o mundo que se encontra em estado de podridão espiritual. Podemos conferir Lucas, capítulo 14, versículo 34 e 35, que nos diz assim: Bom é o sal, mas se o sal for insípido, com que se há de salgar? Versículo 35, nem presta para a terra, nem para o lixo, lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nesse aspecto, o cristão deve expressar os valores morais e espirituais do Evangelho em sua vida, opondo-se aos valores do mundo. Não esqueçamos, portanto, da nossa identidade na relação que temos com este mundo, de acordo com as palavras de nosso Senhor. Vós sois o sal da terra. O sal tem as funções respectivas de dar sabor e conservar os alimentos. Portanto, nós cristãos somos chamados a influenciar a sociedade. Os cristãos são o sal da terra. Dois dos valores do sal são o sabor e o poder de preservar da corrupção. O cristão e a igreja, portanto, devem ser exemplos para o mundo e, ao mesmo tempo, militarem contra o mal e a corrupção na sociedade. Como podemos observar no versículo 13 que nós lemos, que é o nosso texto base, que diz assim: observamos essa parte aqui que é muito importante. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Há uma observação. Primeiro, as igrejas mornas apagam o poder do Espírito Santo e deixam de resistir ao espírito predominante no mundo. Elas serão lançadas fora por Deus, como podemos ver em Apocalipse, capítulo 3, versículo 16, que nos diz assim: Assim, porque és morno e não és frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Outro ponto muito sério, muito importante que a gente observa em relação à leitura deste versículo
Tais igrejas serão destruídas, pisoteadas pelos homens, de acordo com o versículo 13. Isto é, os mornos serão destruídos pelos maus costumes e pelos baixos valores da sociedade ímpia. Como podemos ver em Juízes, o capítulo 2, versículo 20 ao versículo 22, que nos diz assim: Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse: Porquanto este povo transgrediu a minha aliança, que tinha ordenado aos seus pais, e não deram ouvidos à minha voz, tampouco desapossarei mais de diante deles a nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Versículo 22. Para por elas provar a Israel se há de guardar ou não o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram, para nele andar. O terceiro tópico: discípulos que influenciam sendo sal. O sal não aparece, pois atua de maneira oculta e silenciosa. Essa referência nos ensina que, antes de testemunharmos publicamente, é preciso renovar o homem interior, como podemos conferir em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo de número 16, que diz assim: Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Glória a Deus. Antes de propagar uma mensagem pública, ela precisa ser verdadeira dentro de nós. Nesse sentido, o nosso testemunho não será titubeante, ou seja, que não tem certeza. Assim o sal poderá estar fora do saleiro, espalhando-se por todo o mundo. O quarto tópico fala sobre a influência cristã. Paulo disse que temos um tesouro em vasos de barro, 2 Coríntios capítulo 4, versículo de número 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, glória a Deus, e não de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Esse tesouro é a verdade do Evangelho. Nós devemos portá-la como bandeira no mundo que inteiramente jaz no maligno, de acordo com 1 João capítulo 5 e o versículo 19. Com isso, influenciar a sociedade não significa que o crente seja excêntrico ou ostente alguma coisa. Pelo contrário, a postura de quem é sal e luz é a de um embaixador de uma pátria, de acordo com 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20, cujas referências são a longanimidade, a mansidão e a moderação, bem como outras virtudes do Espírito Santo. Gálatas capítulo 5, versículo 22 ao versículo 24. Para concluirmos, que tipo de influência você tem exercido nos lugares onde você mora, onde você estuda e onde você trabalha? Nós cristãos somos chamados a influenciar o mundo em que vivemos, pois somos o sal e a luz. Deus conta conosco para influenciar o mundo atual e por isso não podemos deixar de salgá-lo e de iluminá-lo. O Evangelho nos chama para isso. Que você possa ter essa atitude de ser uma influência para o reino do Senhor, sendo o sal da terra, conservando a sã doutrina. Essa é a palavra que eu quero compartilhar com vocês, meus irmãos. Que Deus possa edificar a sua vida, possa abençoar seu trabalho, sua família, sua casa. E que você possa ser um canal de bênção para muitas outras pessoas. Que o Senhor venha ser glorificado através das nossas vidas. Amém.